O ano é 2020 e em 2020 o mundo está conectado por uma rede de computadores chamada Network. Na parte mais profunda dessa network existe um mundo chamado de Digimundo. O Digimundo é um mundo muito antigo e desde a antiguidade monstrinhos chamados Digimons batalham pelo bem e o mal, sombra e luz lutando pelo bem do Digimundo, pelo controle desse mundo. Só que agora a batalha está tão grande, está tão nervosa que está atingindo o nosso mundo. E para vencer o mal mais uma vez, os Digimons precisam contar com a ajuda de crianças, Digi-escolhidos, que são capazes de ajudá-los a vencer essa guerra. Galera, domingo foi ao ar o episódio 10 de Digimon Adventure e hoje finalmente eu estou trazendo aqui a análise desse episódio. Eu sei que eu demorei um pouquinho, eu devia ter trazido esse episódio antes, mas eu acabei viajando, acabei tendo aí vários imprevistos. Mas enfim, o que interessa é que hoje nós vamos ter a análise do episódio 10 e eu espero muito que vocês gostem. Galera, é válido lembrar que os episódios de Digimon são semanais, então toda semana eu trago a análise do episódio aqui pro canal. Então para você não perder nada, se inscreve, deixa o seu like e compartilha, porque isso é muito importante para mim. E aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu tô assistindo e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo e já se inscreve. Ah, e se você é novo, tá chegando aqui agora, a gente tem uma tradição aqui no canal de que sempre que vai falar sobre Digimon, a gente toma um suco, um chá, um cafezinho, pra lembrar da nossa infância, trazer aquele gostinho que a gente tinha quando sentava na frente da televisão de manhã, pra acompanhar os Digi escolhidos em mais uma aventura. Então, enquanto você vai lá na cozinha pegar a sua bebidinha, eu já tô aqui com a minha, eu fico aguardando e não esquece, já que você vai lá, deixa o seu like porque isso me motiva demais a continuar produzindo conteúdos pra vocês. E, bom, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, vamos falar sobre o episódio 10 de Digimon Adventure, porque esse episódio foi muito legal, foi muito bem animado e tem bastante coisa que a gente precisa comentar sobre ele. No vídeo que eu fiz sobre o episódio 9, se você não assistiu, é importante que você volte e assista esse vídeo. Eu comentei sobre o início do episódio 9, né? Que a gente tinha ali um pouquinho do que era o Agumon, da ficha técnica do Agumon, falando sobre ele, sobre seus atributos, que tipo de Digimon ele é. E aqui eu esperava que fosse um outro Digimon e na verdade não foi, né? A gente teve simplesmente a ficha técnica do Greymon, que é a Digivolução do Agumon. No episódio anterior, a gente teve uma preparação para o que viria a acontecer nesse. E cara, antes de tudo, antes da gente realmente começar no episódio, é interessante a gente lembrar que esse episódio foi dividido em duas partes. A primeira parte, a gente teve as crianças que conseguiram fugir do Metal Tyrannomon e estavam ali reagrupando, né, conversando a respeito do que aconteceu e tentando bolar um plano para vencê-lo. E a segunda parte que foi de fato a batalha. Então vamos começar pelo início. A gente vê que o Tai e o Matt tiveram ali o seu primeiro atrito, o que é bastante comum. Quem se lembra dos episódios do anime clássico vai saber disso, que eles sempre tiveram essa tretinha, sempre tiveram essa rixa eles dois. E agora está começando a surgir essa treta entre eles. Houve uma pequena desavença enquanto o Matt queria realmente seguir adiante, a gente precisa seguir para salvar o Digimundo. O Tai queria voltar e vencer o Tyrannomon, né, o Metal Tyrannomon, porque ele acreditava que o Ogremon fez foi algo muito nobre, muito digno. A batalha que eles tiveram foi algo muito digno. Até porque ele sacrificou sua vida, né, sua alma, para ajudar os Digi-escolhidos a passarem pelo Metal Tyrannomon, e o Matt não aceita isso. E a gente vê o clima ficando pesado. E nesse momento surge uma coisa bem legal, que a Mimi e os outros escolhidos que estão ali começam a cochichar ali entre eles, tipo, mano, vai lá, interfere isso. E o Joey, que é o mais velho e teoricamente deveria ser o líder, não quer se meter na confusão porque, bom, ele é muito frouxo, ele não tem aquela confiança, não tem o ímpeto, né, para chegar lá e apaziguar a situação. Então as coisas vão se estreitando ali até que, por ironia do destino, o Agumon acorda e o Tai para a treta e volta lá para ver o Agumon como é que ele tá. Lembrando que o Agumon tá bastante ferido, ele ficou bastante marcado, né, bem ferido mesmo nessa batalha contra o Metal Tyrannomon, até porque o Metal Tyrannomon é um Digimon em nível perfeito e aí, cara, um Digimon de nível adulto como o Greymon não pode enfrentar um Digimon de nível perfeito e sair vitorioso. É praticamente impossível de acontecer uma coisa desse tipo. Eles estão ali então conversando e o Easy, como sempre, é o cara. Eu já disse isso aqui e volto a repetir. Easy é um cara fundamental na equipe dos Digi escolhidos, porque ele é quem coleta as informações, ele é quem analisa os dados, é quem traça as melhores rotas, e enquanto todos estavam preocupados em lutar, em correr e aquilo tudo, o Easy estava só coletando informações. Se não me engano, o Joey fala até para ele assim, isso não era hora de você estar filmando. Mas ele filmou a batalha e foi muito importante essa filmagem, porque eles conseguiram tracejar toda ali uma estratégia. Ele inclusive passa para o Digivice do Tai
que a informação, né, de que o Metal Tiranomon ele ataca primeiro com uma mão, depois com a outra. E é legal a gente analisar esse ataque porque em uma das mãos ele consegue soltar uma espécie de raio que cai de forma separada, vai se juntando e depois cauteriza o seu oponente. E na outra mão ele consegue soltar vários mísseis, iguais àqueles que saem do peito do Metal Greymon. E a gente vai vendo que o Digivice de 2020 está muito mais completo que os Digivices anteriores. Eu não me recordo de nenhuma versão do Digivice, seja do Digivice de 99 ou até mesmo dos Digivices dos animes que sucederam aí a franquia. Eu não me lembro de ter visto um Digivice tão forte e tão cheio de recursos quanto esse. A gente tem visão, ele consegue reproduzir imagens ali em 3D, consegue fazer a comunicação entre os Digi escolhidos. Tem muita função nesse Digivice. Inclusive ele dá a habilidade dos Digi escolhidos lerem, né, as escritas do Digimundo, coisa que os Digivices anteriores não conseguiriam fazer. Eu acho que o máximo que a gente conseguia fazer no Digimon clássico seria a Kari chegar e conseguir ler através da sua luz e seu contato lá com a Yggdrasil. Bom, mas seguindo aí a gente vê que o Easy já tracejou toda uma rota e disse a eles o seguinte: cara, o Ogremon mandou a gente seguir na frente, eu fiz todo um cálculo aqui, todo um estudo e eu sei que a gente seguindo reto a gente vai conseguir realmente chegar lá. Só que eles precisavam se preocupar com uma coisinha bem simples, meus amigos: Soundbirdmon. E aí eu queria aproveitar esse momento para enaltecer o quão poderoso e o quão importante o Soundbirdmon é. Devimon fez muito bem em colocá-los ao seu lado, porque eles, além de controlar outros Digimons, ele consegue também servir como uma espécie de radar, de sonar ali, né? Na qual eles ficam sondando com câmeras de vigilância, buscando ali encontrar os Digimons. Agora imagina você, cara, você tá ali correndo do Metal Tiranomon e ainda tem que fugir do Soundbirdmon pelo ar, que, cara, são muitos, mas muitos mesmo. E aí o Easy, né, bolou a sua estratégia e eles decidem seguir adiante. E aqui eu queria fazer um outro levantamento bem importante que é pra gente prestar atenção daqui pra frente nos próximos episódios. De que mesmo o Tai sendo um cara do brasão da coragem, mesmo o Tai sendo um cara que sempre vai pra frente, sempre busca atacar, sempre que tem coragem, né, como é o seu brasão, ele acaba botando a equipe em risco em diversos momentos. Talvez se ele parasse um pouquinho para analisar, parasse um pouquinho para pensar no que está acontecendo e tudo que está rolando à sua volta, talvez ele fosse um líder melhor. Mas aqui ele sai que nem um louco, ele só quer saber de lutar, quer mostrar que o Greymon é forte. Ele confia muito no seu parceiro Digimon, mas esquece que não está lidando apenas com isso, né? Eles estão tentando ali salvar o Digimundo e se manter vivos dentro desse mundo novo, sabendo então que Tóquio está em risco, né? Tá tendo aquele apagão louco em Tóquio. É interessante a gente fazer essa análise e começar a prestar um pouquinho mais atenção nas ações dos Digi escolhidos daqui pra frente. Então, enquanto eles estão ali naquela caverna, eles acabam bolando o plano e o Whis diz pra eles: vamos nos dividir em duas equipes, uma vai por um lado e a outra por outro. Só que aí o que acontece é um pouquinho diferente, porque eles precisavam fazer uma distração para que pudessem executar o plano. E a distração que eles usam é simplesmente botar o Tai e o Agumon para enfrentar o Metal Tiranomon. É uma loucura, mas acontece. Agumon então digivolui para Greymon e o Greymon fica lutando contra o Metal Tiranomon. Enquanto isso, cara, o Tai fica na cabeça do Greymon. E aí a gente volta realmente a pensar: será que isso não é perigoso, cara? Porque o Greymon acaba sendo atingido várias vezes pelo Metal Tiranomon e o Tai está em cima da cabeça do Greymon e o Tai inclusive vai se machucando, como a gente pode ver que ele fica todo cheio de risquinhos ali, marcas, né, de batalha e tudo. E, cara, é complicado, porque se o Metal Tiranomon conseguiu ferir o Greymon àquele ponto, imagina se ele vai lutar contra o Devimon e ele tá lá em cima da cabeça do Greymon e, cara, é complicado. A vida dele tá em risco, a vida da criança ali tá em risco, né? Mas eu não tô criticando, tá? Só quero deixar isso bem claro, não tô criticando. Eu gosto quando os Digi escolhidos estão imersos ali na batalha, estão junto dos Digimons na batalha e não ficam só assistindo a batalha assim como nós. Eles estão ali presentes, motivando e incentivando realmente o Digimon. Isso prova que o elo deles é muito forte mesmo. A prova disso é que quando eles estão lutando, o Digivice não para de brilhar, o Digivice fica piscando ali. E eu acredito que seja realmente absorvendo as emoções do Digi escolhido e transferindo elas para o Digimon. Eu acredito que por isso que ele fica ali brilhando, reluzindo ali o tempo todo. A gente então começa a ver a batalha deles, começa a ver que o plano do Easy está dando certo, né? Eles conseguiram encontrar ali uma brecha entre um ataque e outro do Metal Tiranomon, só que aí não é suficiente, os poderes do Greymon não são suficientes para vencer, sequer fazer um estrago nele.
e então é nesse momento que surge realmente o poder da coragem, e Greymon deixa de ser Greymon, digivolui para Metal Greymon. E aqui, meus amigos, eu tenho certeza que todos vocês ficaram muito empolgados, porque essa foi a melhor animação do Metal Greymon. Vale lembrar que sempre que tem uma animação, sempre que o Metal Greymon aparece, ele não é muito bem animado, ele não tem muitos momentos em tela, eu não sei porquê. Eu acredito que se a gente for botar assim, numa porcentagem de 100 aparições de Greymon e Metal Greymon, de 100, acho que, sei lá, 80, 90% é Greymon bem animado e Metal Greymon só aparecendo ali para encerrar a parada. Eu gostei porque foi uma luta toda envolvente, toda bem animada, e a gente viu que da boca do Metal Tiranomon estavam saindo uma espécie de miasma, né, como eles disseram lá, e apenas alguns Digimons conseguem emanar esse tipo de líquido, esse tipo de fumaça, e é altamente tóxico. Inclusive o pessoal gostou bastante, né, até eu gostei, quando eles chegam lá naquele rio de miasma e não conseguem atravessar, e a menina pega o livro do Joey e joga lá e vê que aquilo ali evapora, né? O Metal Greymon surge e ataca o Metal Tiranomon de forma brutal. Só que agora, meus amigos, a gente vê que o tamanho dele é muito maior. Mesmo ferido, né, o Tai ali mesmo machucado, eles continuam muito fortes. Então, no tamanho equivalente ali ao do Metal Tiranomon, começam a lutar, e o Metal Greymon solta ali o seu braço, né, que estica como se fosse, eu esqueci o nome do ataque, é uma espécie de tridente, e impede que o Metal Tiranomon aplique ali o seu poder. Ele então dá uma espécie de pão jogando o Metal Tiranomon para trás, e o Metal Tiranomon acaba caindo ali naquela rio de miasma, né, aquela espécie de pântano, e ele não se fere. Então a gente consegue entender que alguns Digimons, principalmente os Digimons que são muito maus, não conseguem, não sofrem efeitos nenhum tipo de efeito, dano colateral, por estar no miasma. Até porque o miasma está saindo dele também, né? Então é notório que os Digimons precisavam contornar aquele rio, porque jamais conseguiriam passar por ele. Inclusive, se eles inventassem, por exemplo, de voar, né, sobrevoar aquela área com o Bigramon, eles seriam detectados pelos Soundboardmons e aí seriam atacados assim que pisassem em terra. Então foi inteligente da parte do Easy querer contornar aquela área. O Metal Greymon tá lutando ali, tá soltando poder, vai pra cima, solta um poder de cima que, mano, essa realmente foi a melhor parte da animação, foi o Metal Greymon descendo o sarrafo em cima do Metal Tiranomon. Foram oponentes dignos um do outro, né? A gente viu que foi uma batalha muito legal, muito parelha. Gostei muito do que eu vi ali, gostei da batalha, da animação, dos poderes. Metal Greymon é um dos meus Digimons favoritos, desde sempre foi. Cara, eu acho que tá ali no topo, sabe? Eu gosto muito do Metal Greymon e fiquei muito feliz em ver ele bem representado nesse episódio. Quando eles vencem então o Metal Tiranomon, o Agumon digivolui, né, e volta a ser Agumon. O que é bem interessante a gente notar que no Digimon clássico, quando o Agumon atingiu esse nível, um nível mega, tão poderoso, tão gigante quanto esse do Metal Greymon, ele voltou a ser Coromon, e aqui ele voltou a ser Agumon. Eu acho que a energia que ele gastou não foi tão grande quanto no anime clássico, ou talvez até porque a todo momento o Digivice estava coletando dados do Tai e passando para ele. Eu acho que isso tem alguma ligação e talvez por isso o Agumon não voltou a ser Coromon, ou simplesmente foi porque os caras não quiseram voltá-lo a Coromon. Bom, enfim, tá rolando ali e eles estão conversando e decidem seguir o plano do Easy, fazem até ali uma anotação nos papelzinhos para decidir os grupos e eles se separam e finalmente o episódio termina. E a gente já tem a prévia do próximo episódio e cara, os fãs do Gabumon com certeza ficaram muito animados porque a gente viu que o Gabumon foi para aquela espécie de deserto e chegando lá ele acaba enfrentando um Digimon que é uma espécie de um escorpião gigantão e cara, tá na área dele, tá na praia dele e a gente sabe que o Garurumon não é tão grande, né? Não é um Digimon que evolui e fica gigantesco. Então vai ser legal ver aquele lobo jogando aquele escorpião pro ar na base da pancada. Eu espero que seja realmente muito animado, e lógico que vai ser, até porque o Yamato é um dos caras que tem destaque nessa temporada, como a gente já viu. Mas eu queria mesmo que os outros dias escolhidos recebessem esse devido destaque. Eu sei, fica chato, todo episódio a gente tá pedindo isso, todo episódio pedindo isso, mas é porque realmente eu acho que precisa, né? É o grupo dos dias escolhidos. No mais, eu gostei demais desse episódio, achei um episódio muito interessante, mostrou realmente a força do Metal Greymon, mostrou que o poder do brasão deles diz muito sobre cada um dos dias escolhidos, a conexão que eles têm, e o importante é a gente notar que
Cada Digi escolhido tem uma característica única e nesse novo reboot está ficando muito bem claro, bem nítido as características de cada um deles, as qualidades e os seus defeitos. É interessante a gente assistir esse anime sempre tentando identificar quais são as características, quais são os defeitos, quais são as necessidades de cada um dos Digi escolhidos. Não olhar o anime como um todo, mas olhar as peças isoladas e a gente vai ver que realmente tem muita profundidade esse novo reboot. Gostei muito e continuo amando. E cara, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui o que vocês acharam desse novo episódio e o que vocês esperam para o próximo episódio, episódio 11. Será que vai ser uma batalha tão bem animada quanto essa do Metal Greymon? Comenta aqui para eu ficar sabendo o que vocês acharam. Eu espero que vocês assistam os vídeos da semana passada, os outros vídeos. Aqui na tela vão estar aparecendo alguns vídeos. Eu espero que vocês cliquem, que assistam e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque a gente tá tentando trazer o máximo de fãs de Digimon aqui pro canal. Então, velho, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Esse foi mais um vídeo do Martelo de Guerra. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!